Olá, tudo bem? Como você está hoje? Como está o seu início de dia? Ou como está o seu dia? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma live nessa série de mensagens que fala sobre o amor incondicional. O que é o amor? O que o amor suporta? O que o amor sofre? No que o amor crê? Ontem falamos sobre a vida de Noé, da sua família. Deus, quando olhou para a terra, procurou um justo, um homem com quem ele poderia começar tudo. Ele encontrou Noé, sua esposa, seus filhos. E quando tudo havia se perdido no mundo, Deus iniciou novamente o projeto através de Noé e sua família. E hoje vamos continuar falando sobre esse tema, o tema de família. E hoje nosso texto base, um texto bíblico base, é o Lucas, capítulo 8, o verso 40 em diante. Se você quiser pegar um papel, uma caneta, ou até mesmo sua Bíblia, para acompanhar, aguarde um pouquinho. Vamos tomar um café? Já quero começar com uma reflexão. Nas sessões de terapia, quando a gente está atuando, ajudando, auxiliando pessoas, homens e mulheres, uma pergunta clássica que eu faço é: você morreria pelo seu filho ou pela sua filha? O que você entregaria em amor a eles? Do que você está disposto a abrir mão pelo seu filho e pela sua filha? E a resposta é quase a mesma sempre. Tudo. Abriria a mão da minha vida. Eu me dedicaria. Se tivesse que doar um órgão, doaria meu coração, minha vista. Eu pularia na frente de um trem. Aí eu continuo a reflexão, né? E faço outra pergunta. Você está disposto a viver pela vida do seu filho? A se cuidar mais? A procurar um auxílio médico, psicológico, mental? Está disposto a levantar cedo, no frio, na chuva, e fazer uma caminhada, fazer uma corrida, ir para academia, fazer exercício? Está disposto a procurar uma ajuda com um terapeuta, com um psicólogo, um psiquiatra? E as pessoas vão separadas. Refletem, refletem. Por que a escolha do sacrifício? Por que a escolha da morte? Por que se jogar no frente do trem? Por que não sair de uma obesidade? Por que não parar com um vício, com uma droga? Por que não parar com aquilo que é em excesso? Por que não ser um pai e uma mãe presente? É. Nós estamos acostumados a transferir a responsabilidade para outras pessoas, para outras situações. Ah, é porque eu trabalho demais, porque eu tenho que pagar conta. Ah, é porque eu não consigo. Ah, é porque eu sou obeso, não posso brincar. Por quê? Tá na hora de dar um basta, né? Dá um chega nisso. Chega pra lá. A família é um projeto de Deus. Quem destrói lares, destrói gerações. Destrói o seu próprio futuro. Se hoje nós estamos aqui falando de Lucas, de Jesus, quantos outros homens se tornaram referência, se tornaram eterno para nós? Sócrates, Platão. Quantos homens deixaram um legado? O seu avô, o seu bisavô. Já percebeu que na sua cidade tem nomes de pessoas que foram importantes? Na próxima cidade tem a Dutra, tem a Praça Benedito. Quem foram essas pessoas? Todo lugar tem uma rua Tiradentes, tem um Juscelino Kubitschek, tem um governador. O homem tem essa necessidade de se tornar eterno, né? De perpetuar as gerações. E o livro, os ensinamentos, aquilo que a gente tem, faz com que se perpetue. Sócrates, Jesus, Lucas. Será que você, homem e mulher, hoje, vai ser lembrado? Como vai ser lembrado? E essa é uma introdução, para a gente chegar em Lucas, capítulo 8. Porque entenda que é uma quebra de paradigmas, de crenças limitantes, crenças encorajadoras. Quem foi Jairo? Quem era Jairo? Né?
Em algumas traduções bíblicas dizem que o Jairo ele era um sacerdote, se não me engano, de Galiléia. Ele era bem antigo, ele era um ancião, ele era o 01 do ensinamento diário na sinagoga. Outras Bíblias falam que ele era um centurião. A minha Bíblia fala que ele era um príncipe, que ele era uma pessoa importante. Quem era Jairo? O Jairo, sendo esse homem importante da sinagoga, o 01, ele poderia ser orgulhoso, poderia ser arrogante, prepotente, frio. Quem é esse homem? É muito provável que ele já tinha visto Jesus passar pela cidade dele, pela sinagoga dele, ensinando. Jesus foi ensinando aos povos, aos vilarejos, e Jesus estava retornando. Mas junto com Jesus, agora ele já não estava mais sozinho, com 10, 11, 12, 20 pessoas, os apóstolos. Ele estava com muita gente. Isso porque Jesus era popular já. E já havia expulsado demônios, já havia curado pessoas, leprosos. A fama de Jesus já estava por todo o caminho. Ele tinha expulsado um endemoniado em Gangareno, curado. E quando o Jairo chega ali, tudo que ele tinha, status, fama, poder, conhecimento, crença, de nada valeu. Quando ele viu sua filha agonizando, caminhando para o fim, ali naquela cama. E a solução? Remédio, cirurgia, transferência? Buscar de Jesus. Reconhecer que Jesus é o Salvador, reconhecer que Jesus salva, que traz vida, que pode curar, restaurar. E ele correu para Jesus. No meio daquela multidão. Eu vou ler os versos. A gente vai flutuar entre a Bíblia do conhecimento. Mas o verso base é: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu. Porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à beira do fim. E indo ele, apertava a multidão. Olha só que situação. Como eu disse, é muito fácil eu sou pai de 3 filhos, eu ser um pai reativo, um pai bravo, orgulhoso, durão, que enfrenta as pessoas na rua porque alguém xingou meu filho, fez alguma maldade no meu filho. É muito fácil eu ir meu filho está doente, com problema, eu no hospital querer que ele seja o primeiro a ser atendido, exigir que ele tenha o melhor atendimento, que ele seja salvo, restaurado, e não me importa com outras pessoas. Uma coisa interessante, nesses anos que eu trabalho com saúde, com atendimento de emergência, uma vez eu estava chegando numa emergência num hospital, e na entrada de emergência tinha um carro. Um carro comum, um carro popular. Com a bicicleta ligada, as portas abertas. E 1, 2 minutos, emergência é emergência, não pode se esperar. A gente buzinou, acionou a sirene. E aí depois de muito tempo saiu o rapaz bravo, xingando. Tô cuidando da minha filha, vocês não podem esperar um pouco, não sei o quê. Começou a falar. Na hora me deu aquele senso de justiça, né? Ah, mas seu filho já está sendo cuidado, já está sendo atendido. Deixa eu terminar de chegar com esse paciente, com essa pessoa, que eles também precisam de atendimento, eles também merecem. Isso é a vontade de falar, o primeiro e o segundo. Assim, respira, 5 segundos você precisa. Nós já falamos sobre o DCD. Duvidar, criticar e discernir. Ter um discernimento. E naquele momento eu falei assim, ele é um pai, está desesperado. Eu lido com emergência todo dia. E de repente com o meu filho aqui, eu teria feito o mesmo pior ainda. Pedi desculpa ou perdão, cara. Desculpa. Aqui a gente também estava querendo entrar. Ele puxou o carro, tá bravo. A gente conseguiu encostar a viatura e concluímos o atendimento. Mas esse é o amor de pai. O pai, ele fica cego às outras situações, aos outros ambientes, às circunstâncias. Ele quer o melhor atendimento, ele quer salvar seu filho, não importa, ele quer salvar seu filho. Ponto final, é seu filho. E aquele mestre sinagoga, que a gente acabou de ler aqui, ele podia pegar Jesus e chacoalhar. Eu exijo, eu sou autoridade máxima, venha salvar minha filha. Se você é o Messias, se você é esse mestre, esse cara que todo mundo está falando, então salva minha filha. Eu te ordeno agora. Autoridade, usando seu poder, usando sua arrogância.
Mas ele não fez isso. Diz que diante da multidão, Jairo se dobrou aos pés de Jesus e clamou a ele, suplicou a ele: Mestre, salva minha filha. Você precisa salvar sua filha, seu filho, a sua casa, a sua família. Como você tem se comportado? Como têm sido suas atitudes? Você está usando da sua arrogância? Você está usando do seu poder? Você está usando da sua prepotência, do seu orgulho, para salvar sua filha, seu filho, sua família? Ou você está se dobrando aos pés de Jesus? Não fé? Entenda que a posição de Jairo, que a gente leu aqui em Lucas, capítulo 8, verso 40, é uma posição de ser, ele era como o 01 naquele lugar, naquele vilarejo em Galileia. E todos os outros sacerdotes, todos os outros centuriões, eles estavam questionando esse poder de Jesus, estavam questionando essa vida de Jesus. Porque todos tinham medo de perder suas posições. Mas Jairo reconheceu quem ele era. O verdadeiro, o Messias, o restaurador. E durante o caminho, algo inusitado acontece. No meio daquela multidão, surge uma mulher que toca na orla de Jesus. A mulher de fluxo de sangue. E ela tem a cura, ela é curada, é restaurada, ela é purificada. E por que quem escreveu trouxe essas duas cenas numa passagem bíblica só? Eles poderiam simplesmente ter falado da vida de Jairo, ponto final, depois relatado a história da mulher do fluxo de sangue, e ponto final. Mas não, as duas histórias estão numa só. A multidão, Jesus, a necessidade. Sabe por quê? Porque não é no meu tempo. Não é do jeito que eu quero. O meu filho pode estar padecendo, pode estar no leito para finalizar a sua vida, mas qual é a prioridade de Deus sobre isso tudo? Sabe, é que eu sempre digo isso. Deus, ele ouve todas as orações, todas as conversas, essa nossa comunicação, isso é passível de ser ouvido por Deus nesse exato momento. Só que existem prioridades. Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele quer salvar a todos, a todos, a todos. Eu, você, qualquer um. O inimigo que é seu inimigo é filho de Deus. Aquele que se diz ser o meu inimigo é filho de Deus. E Deus quer salvar a todos, quer trabalhar no coração de todos, quer que a paz, o amor, a gratidão chegue a todos. Entenda isso. E quando Jesus com a multidão eles estão se caminhando para a casa de Jairo e encontram aquela mulher, pessoas falaram para me incomodar, e Jesus perguntou: Pedro, quem tocou no meu manto? Para. E eles olham para a mulher, encontram a mulher, e tem a cena de restauração, de cuidado, de tratado. Agora imagina a aflição de Jairo. Fala: Jesus, meu Deus, cara, hoje não, cara. Vamos acelerar, gente, sai da frente, sai da frente. Abram alas para o mestre passar. Deixa. Não interrompa o mestre, não. Meu filho tá lá, tá ruim. Dá licença, minha filha. Eu não sou o único no mundo. Você não é o único no mundo. Jesus está para todos. E ali estava trabalhando o coração, a ansiedade, o desejo, o ego de Jairo. Estava trabalhando os discípulos. Ele parou para a fé daquela mulher. Ele parou porque ele sentiu um toque no seu manto. Então, aquilo que é importante para Jesus é a nossa fé, é o nosso amor, é a nossa gratidão. E isso para Jesus. Faz Jesus mudar o curso, mudar o caminho a favor dessa fé. Se de repente você não está ouvindo Jesus, suas respostas não estão sendo atendidas, aonde está a sua fé? Está em cavalos? Está em carros? Está em homens? Está realmente em Jesus? Tem intercâmbio? Tem alguém para acessar, para chegar lá? Aquela mulher foi direto nele. E agora a loucura. Agora o desespero. Porque pessoas vêm da casa de Jairo e falam: Mestre, Senhor, não incomode mais Jesus, o Mestre, o Messias. A sua filha já foi embora. Não deu tempo. Olha o desespero. Olha a agonia de um homem. Faltava isso aqui para acontecer um milagre. Por que ele teve que parar? E essa multidão, vou mandar prender aquela mulher. Quantas vezes nós não somos egoístas e queremos as coisas do nosso jeito? Queremos passar na frente de uma fila de mercado, queremos fazer senso de justiça em discussões. Eu quero. Estamos vivendo gerações de eu quero, eu.
O mundo gira em torno do meu umbigo. Sou eu, sou eu, sou eu. Mas não é assim. E quando a gente traz isso para a luz da terapia, da interpretação do comportamento humano, a gente entende que tem muita coisa para trás disso. Tem muita coisa por trás disso. E o mundo, Deus, Jesus, eles sempre vão trazer um meio de fluidez. O que é fluir? O que é viver o flow da vida? É simplesmente ser grato, andar na linha do amor, do perdão. Isso é o flow. Isso é viver bem, isso é viver feliz. Mas é muito difícil, porque temos orgulho, temos o ego, temos a arrogância, temos o poder de fala, temos a rede social. Mas entenda que Jesus ele está para todos. E ele quer isso de todos. Não importa se você é um mestre de agora, se é o 01, ou uma mulher que está sofrendo há muitos anos, um mendigo, um lunático. Ele está para todos. No verso seguinte fala, né? E no 53, e riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: Levanta-te, menina. Como assim? Quando chegou, nos versos atrás, a notícia para Jairo que a sua filha tinha partido, Jesus chamou seus discípulos, três dali, daquela multidão, falou: Vamos entrar na casa, nós três, o pai e a mãe. Deixa a multidão ir para fora. Sabe por quê? Porque tem gente, multidões ao seu redor, entenda isso, tem multidões ao seu redor para apontar seu erro, para apontar sua falha, para te criticar. Mas o sucesso, a cura, a restauração, a libertação, o encontro verdadeiro com o Pai, são poucos que vão dar parabéns, que vão te incentivar. E Jesus, nesse ato, entra todos ali, fecha-se a porta, e ele fala: Não se preocupem com aquele povo que está ali. Porque mesmo tendo Jesus dentro de casa, daí eu trago a reflexão, mesmo você sendo cristão, tendo uma religião, seu pai e sua mãe são da fé cristã, tem uma religião, vão à igreja todo domingo, todo sábado, participam da catequese, tudo, 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 tudo. Mesmo assim, ainda pode haver dúvidas de quem é Jesus. E aquelas pessoas que estavam ali dentro daquele ambiente, daquela casa, disseram. Riram de Jesus. Ele, não riram, ela está dormindo. Ele vai no verso adiante, verso 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que ninguém dissesse o que havia acontecido. Ninguém precisa saber da sua vitória. Ninguém precisa saber daquilo que Deus está fazendo na sua vida. O reflexo, as pessoas vão conhecer. O brilho, a intimidade com Deus, isso reflete nas pessoas. Sabe por quê? Porque de repente eu tô com meu carro fuzilado a ponto de ser mandado para o desmanche e ganho na loteria. Então você anuncia para todo mundo: ganhei na loteria, agora sou milionário, vocês são os inúteis, bando de pobre, tem horror a pobre. Ou fui promovido, tchau cidade, tchau família, vocês são. Aí volta o ego ao poder, volta quem vem pro trono. Como está a solar? Homem, mulher, pai, mãe. Existe morte dentro da sua casa? Jesus está aí? Saiba que Jesus é a vida. Ele cura, ele restaura, ele salva. Se eu faço uma reflexão agora e entendo que na minha casa tem uma morte emocional, depressão, meu filho está no quarto, não sai do quarto, minha filha está no quarto, não sai do quarto, ansiedade, obesidade, o matrimônio, tem morte aí. Saiba que Jesus salva, restaura, cura, liberta, transforma a vida. Mas Jesus não entra na casa de orgulhoso. Jesus não entra na casa de arrogante. Jesus não entra na casa de religioso. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, toda a sua patente, todo o seu poder, tudo aquilo que ele era como mestre, centurião, como sacerdote, tinha caído por terra. O seu orgulho, nada daquilo valeu para salvar sua filha. A não ser que ele reconhecesse que Jesus era o seu único Senhor e Salvador. Jairo, para mim, é um retrato de um homem que edifica a sua família, que mantém a sua família. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela constrói uma casa.
Mas quem que vai manter essa estrutura? Quem vai manter esse emocional? Quem que vai manter o alimento, a proteção, a segurança? O homem. E não é na força do braço. Não é na força da arrogância, do orgulho, do revólver. Não é nessa força. É quando eu sei que eu posso fazer, eu sinto essa força, essa vontade, esse desejo de agir com as mãos e dobro meus joelhos. E vou na fé. Busco daquele que é único, daquele que pode transformar tudo. Água em vinho, pedra em pão, a morte em vida. Um homem que se ajoelha diante de Deus, um homem que busca Jesus, sua fé, ele traz vida para o seu lar. Traz vida para si. Ele edifica a sua casa, ele mantém a sua casa. E essa é a reflexão que eu trago para vocês hoje. Que nós possamos ser como Jairo. Entenda que não estou falando de humildade, de status, de orgulho. Estou falando do real motivo de ser homem, um pai de família. Porque quantos pais não saem de madrugada, como hoje, para trabalhar, para trazer o sustento para sua família? Quantos pais se limitam no que quer comer, se limitam em comprar roupas, em sair, para dar para os seus filhos? Mas o que é real, o que é duradouro? A fé, o amor, a presença. Precisamos largar tudo. De verdade, hoje é sábado. Deixar tudo aos pés de Jesus, tudo no chão. E ter momento com nossos filhos. Para que a morte não entre em nossa casa. Para que o desespero não assuma a nossa vida. Essa é a reflexão de hoje. Esse é o tema que nós escolhemos. O amor condicional de um pai. O que um pai é capaz de fazer pelo seu filho? E eu vou encerrar fazendo a mesma pergunta do início. Você está disposto a viver pelo seu filho? Pela sua família? A viver por você? Que Deus abençoe seu dia. Vamos orar e encerrar esse momento. Obrigado por você que está aqui hoje. Amanhã vamos estar encerrando essa série do amor incondicional. E que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu conhecimento, Pai, pelo teu discernimento sobre nós, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque hoje eu vejo que é a vida em meu lar, Senhor Deus. Desde o dia que eu disse que o Senhor é meu único Senhor e Salvador. Pai, que assim seja na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que estão passando por aqui hoje. Se de algum momento eles identificaram a morte em seu lar, Senhor, o final das emoções, a depressão, a ansiedade, a angústia, até mesmo a obesidade, Senhor Deus. Pai, do mesmo jeito que o Senhor entrou na casa de Jairo, que assim seja na casa deles, ó Pai. Quebrando, Pai, todos os paradigmas, todas as crenças limitantes, todo o ego, Senhor, todo o orgulho, Senhor Deus, toda a dor, Papai. Que o teu Espírito Consolador esteja com os pais, com as mães, desses filhos que estão longe, de repente no hospital, ou até mesmo numa cadeia, Senhor Deus. Pai, o amor de um para o outro é incondicional. Se eu pudesse estar na dor do meu filho, eu estaria, Senhor Deus. Eu imagino essa mãe e esse pai com seus filhos que sofrem. Eu peço que teu Espírito Consolador venha sobre eles, ó Pai, trazendo ânimo, trazendo alegria, trazendo a sua esperança, Pai. Abençoe nosso dia, que seja um dia de encontro com o Senhor, Pai. Que seja um dia, Pai, de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Que não seja aquilo que o Cleiton falou, mas aquilo que o Senhor deseja no coração de cada homem e mulher que se passa por aqui, Senhor Deus. E aquele que não te conhece, Pai, que eles possam entender que é o Senhor, o único e Salvador, ó Pai. É a vida, Pai, é a restauração e a libertação. Assim eu oro e declaro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia. Tenha um ótimo dia e amanhã tem mais.